Olá, boa noite, bem-vindo ao Live Literatura, a sua web crônica semanal sobre o universo literário. Eu estou aqui hoje com o livro Precisamos Falar sobre Kevin. Eu vou aproximar ele da câmera. Vocês sabem que aqui no Live Literatura, costumeiramente, eu tenho esse problema, porque a câmera coloca sempre a capa do livro de uma maneira que você tem que ler em hebraico, ou seja, com as letras invertidas. Mas essa capa do livro é a mesma capa que foi usada para o filme, para a adaptação cinematográfica. O filme conta no elenco com a atriz Tilda Swinton, eu acho que eu falei certo o nome dela. O livro Precisamos Falar sobre Kevin é escrito pela escritora e jornalista norte-americana Lionel Shriver e é a principal obra dela até agora. Eu confesso que primeiro, antes de ter lido esse livro, eu acabei assistindo o filme no cinema por uma questão muito específica, aquela coisa de era um verão, tô narrando a minha história daquele verão, mas enfim, não estava na praia, era um sábado chuvoso e encontrei a propaganda deste filme numa das aventuras cibernéticas da vida. Ficou sinistro isso, mas enfim. Aquelas coisas que tu tá olhando e-mail, alguma coisa, e vem a propaganda do filme, alguma coisa falando sobre o filme. Eu me interessei, eu nunca tinha ouvido falar sobre o livro, mas achei interessante o filme, a sinopse do filme. Assisti o filme e gostei bastante do filme. E logo em seguida, acho que no mesmo dia, já comprei o livro, já com aquela expectativa assim, de poder comparar a adaptação cinematográfica e o livro que deu origem ao filme. Gente, é muito curioso quando você faz esse exercício de comparar o livro e a adaptação que foi feita para o roteiro. Porque até terminar a leitura deste livro, eu considerava o filme um ótimo filme. O trabalho dessa atriz, vou ler de novo porque eu tenho uma dificuldade de guardar o nome dessa atriz, mas ela é muito boa, ela já fez outros filmes, ela já participou daquele filme Queime Depois de Ler, entre outros filmes. Tilda Swinton, novamente apelando para meu inglês embromation. O trabalho dela e dos atores do filme são muito bons. Mas o que me surpreendeu, assim, principalmente depois de ter lido o livro, é que a adaptação do roteiro ficou muito pobre. Eles omitiram alguns detalhes importantes da história, e eu acho que o fato de que no livro ela, a mãe, é um livro que trata sobre, eu não vou querer dar spoiler aqui, mas é um livro que trata sobre psicopatia, e uma coisa que eu acho que funciona muito bem para a história é que mistura muito bem fatos fictícios com acontecimentos reais nos Estados Unidos com relação a massacres em escola. A autora, ela mescla muito bem ficção com fatos reais, e eu acho que isso engrandece muito o trabalho dela. Ela fez um grande trabalho de pesquisa e descreve muito bem, assim, mistura muito bem, mescla muito bem a ficção. E eu acho que o que funciona muito bem no livro e acabou tirando a força do roteiro na hora da adaptação para o filme é que na história do livro a mãe ela está escrevendo cartas para o pai narrando ocorridos. Enfim, não vou entrar em maiores detalhes, mas tem essa narrativa na primeira pessoa e sempre para o passado, sempre através de cartas, onde ela faz uma reflexão de coisas que ela poderia ou não ter errado na criação do filho dela para o marido. E esse detalhe no filme é absolutamente sonegado, né? Acho que até perde um pouco o sentido da adaptação, esse título, Precisamos Falar sobre Kevin, porque no livro realmente ela está falando sobre o Kevin, sobre o filho dela, com o marido através de cartas, enfim. E essa narrativa em primeira pessoa ela não ocorre no filme. Não ocorre no filme. Eu acho que é aí que se perde um pouco, já começa por aí, perdendo um pouco a força da história. E é uma pena, porque é um livro muito bom. Eu
Poucas vezes eu li um livro que mesclasse tão bem essa questão de ficção com fatos fictícios, de fatos reais com a ficção. Ela monta muito bem esse cenário, ela orquestra muito bem os acontecimentos, o livro é muito bom. E é tão bom que me fez achar um filme muito ruim, assim, um filme que eu tinha gostado bastante. Não é, é o poder da literatura. É interessante poder comparar essas duas linguagens distintas. Como eu disse, é uma pena. Eu achei um desperdício de um roteiro que poderia ser muito bom. Porém, não é um desperdício de elenco. Como eu disse, o elenco é muito bom. A protagonista, eu não vou me arriscar a falar o nome dela novamente, e também o ator que faz o personagem título, Kevin. Então o elenco está muito bem escolhido, não é? O livro realmente é muito bom. Infelizmente o roteiro deixa um pouco a desejar, mas eu continuo recomendando. Para você fazer esse exercício de comparação, leia o livro e veja o filme, na ordem que você quiser. Se você quiser ver primeiro o filme como eu fiz e depois ler o livro, você pode fazer isso e depois tirar suas conclusões. Eu acho até que foi interessante para mim ter visto o filme primeiro, porque assim eu fiquei motivado para ler o livro, e talvez a minha decepção teria sido muito maior se eu tivesse lido o livro e depois imediatamente tivesse visto o filme. Acho que a minha decepção teria sido maior, mas vale esse exercício de comparação. Eu sou Maurício Chames, eu fico muito agradecido por você acompanhar essa transmissão e te convido para continuar acompanhando o Live Literatura. Beijos, abraços, boa noite. O livro dessa semana foi Precisamos Falar sobre Kevin. Não falarei novamente o nome da atriz em inglês. Chega desse meu inglês embromation. Beijos, abraços.